Dá um Boa. sonzinho ambiente no comecinho, né? Boa, vamos lá então, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela presença de todo mundo. Vou começar me apresentando aqui. Eu sou Gabriel Sigers, eu sou um dos cofundadores aqui da Split C. Eu já explico o que que é a Split C, mas falando um pouquinho do meu background, eu sou programador por formação, é, já fui engenheiro de software no Santander, Tech Lead no Itaú, na Keitech também. A Keitech foi o 26º unicórnio brasileiro, né, uma empresa que vale mais de 1 bi. É, Aí eu fundei a SplitC, a empresa que automatiza cálculos de remuneração variável, ali, cálculos complexos. É, eu sou super nerd e uma coisa que a gente preparou com bastante carinho esse conteúdo. A gente usou muita pouca AI. AI, todo mundo sabe, né? Já entrou no nosso dia a dia, mas tem uma coisa que não sei se vocês ficam com raiva, mas eu fico com muita raiva quando você está lendo aquele conteúdo ou você está vendo aquele conteúdo e você percebe que não é um conteúdo curado com carinho ali, né? É um conteúdo gerado por alguém, cuspido por AI, às vezes, né? O famoso AI slop, né? A lavagem de AI, né? Aqui a gente fez com muito carinho. Então, vai ser um conteúdo denso para a gente quebrar um pouquinho a cabeça, mas para quem, se você gosta de dados, né? A ideia é um aulão de dados, né? Então, se você gosta de dados, vai ser muito proveitoso para você. Porque a gente trouxe assim a nata da gente que tá. Eu tô há 5 anos aqui na Split C e a nossa vivência, boa parte dela é entender planilhas complexas, dados ali complexos dos nossos clientes e é, automatizar, melhorar o processo desses clientes. Então, a gente durante esses 5 anos eu entrei muito em contato com essa parte super técnica de dados e a gente trouxe um conteúdo muito com bastante carinho das coisas que foram as primeiras coisas mais importantes que a gente começou a aprender que foram legais, né? Então vocês vão curtir bastante. Falando um pouquinho da talk de hoje, a sessão vai ser gravada, então não se preocupem em gravar aí, usar alguma ferramenta, nem esquentem. A gente vai mandar por e-mail depois o link da gravação para vocês. Acho que também fica no nosso YouTube, né, Ivo, se não me engano. Se escrever Split C lá no YouTube, Sim, aham. você encontra. E fica à vontade para participar, tá, pessoal? Pode levantar a mão, abrir o microfone. Até hoje, né? Geralmente o pessoal coloca um monte de controle nessas lives ali, mas até hoje, geralmente é só, tá vazando um microfone, a gente coloca no mudo ali, mas pode abrir o microfone e conversar mesmo com a gente para tirar dúvida, tá, pessoal? Não é um papo unilateral aqui, tá? A gente adora quando vocês tiram as dúvidas, perdem a vergonha aí e tiram as dúvidas com a gente, tá? Hum. Segue a gente no LinkedIn também para ficar por dentro dos eventos e novidades. É, mas aqui no comecinho, vou só apresentar quem que é a Split C. A gente é um motor de cálculo voltado à automação de cálculo de remuneração variável. Então, o nosso use case, né, principal que a galera usa a nossa ferramenta é para cálculo de comissão, só que a gente está ficando tão bom em cálculos complexos que o pessoal está começando a usar a Split C para outras coisinhas, né? A gente está com mais de 200 clientes ali, já automatizamos mais de 10 bi de comissão ali, muita empresa que paga volumes muito relevantes ali. Nosso NPS é muito alto, a gente investe muito em porte também. Falando um pouquinho de uns clientes que a gente tem. A ideia hoje é trazer conteúdo rico, né? Mas estou apresentando a Split C só para vocês terem contexto de quem a gente é. A ideia não é a gente só vender a Split C aqui, né? Claro que se resolver uma dor da sua empresa, a gente tem interesse em conversar com você, né? Mas a gente já está com mais de 200 clientes, entre eles os mais famosinhos aqui, L'Occitane, Johnson Johnson, Pipefy, Sem Parar, Docol, Senior Sistemas, Movida, Cacau Show. Estamos crescendo bem rápido no Brasil por ser meio que a primeira plataforma 100% focada na complexidade de cálculo, tá? E hoje, o que a gente vai falar, tá? A gente separou esses conteúdos que são um dos mais importantes quando a gente fala de dados, tá? Ah, mas, putz, quando você está falando de dados, ainda está falando de Excel? Sim, a gente vai ter que. A base de dados é você aprender a mexer bem em planilhas ali, né? Se você. Porque nem tudo dá para contratar um grande sistema para você fazer uma análise. Às vezes, uma análise rápida no Excel mata ali uma tomada de decisão muito importante para você, tá? Então, a gente vai praticar meio que aqueles conhecimentos colunares ali, aqueles conhecimentos bases ali que
são muito usados no dia a dia, tá? Então, vamos falar de CSV. O que é CSV, né? Tabela dinâmica, PROC-V. Eu vou comparar também como que é um PROC-V na planilha versus como que é um PROC-V no Excel. A gente vai falar do soma-C. Soma-C acho que é uma fórmula bem chatinha, mas que dá para fazer muita coisa com soma-C. E remover linhas duplicadas, que é uma dor comum ali, resolve uma dor legal. Teclas de atalho muito úteis, as teclas de atalho mais úteis que você pode usar em planilhas ali, tá? Primeiro eu queria, não sei se a gente preparou, Ivan, eu queria... Tá no jeito aqui, ó. Boa. Ó, a gente lançou uma enquete só para a gente ter uma base, pessoal, de qual área que vocês atuam hoje. Então, só clicar ali nos 9, tem uns 9 pontinhos na direita embaixo, tem uns 9 pontinhos, que aí você consegue clicar em enquetes ali, o polls, para quem tiver em inglês. O pessoal, e quem responder outros, se quiser mandar no chat aí qual é a sua área, só para a gente ter uma noção melhor do público presente aí. E o legal é que esses aprendizados de hoje aqui servem para qualquer área de atuação, né, Gabriel? Não é específico para nenhuma área, dá para a gente aproveitar, seja de qual área a gente for. Exato. Eu já trabalhei em TI, comercial, financeiro, eu já transitei muitas áreas e se tem uma coisa que estava presente era trabalhar com dados, né? No fim, hoje em dia a gente está em todo momento tomando decisão ali com base em dados, né? Uma coisa É, que o é comum. pessoal de RH e remuneração em peso aí. Pô, legal, show de bola. Boa. Ó, então tem um pouquinho de TI, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de RH, remuneração. Legal. Pô, gosto de ver, hein? RH geralmente não, né? Mas algumas pessoas que eu já conversei não gostam tanto de números, gosto muito de ver vocês estão indo atrás de trabalhar com dados e números, que bom. Torna as coisas um pouco mais factuais ali. Fico feliz pra caramba. Vamos começar com um dos conhecimentos ali, que é o famoso CSV. O que é um CSV, né? O CSV se chama Comma Separated Values. É basicamente valores separados por vírgula. O que acontece muito? Quando a gente usa um sistema, um RP, a gente usa, pensando em RH, né? Imagina que a gente vai num sisteminha, não sei se GUP é brasileira, então não deve ter esse problema, mas toda vez que a gente usa um sistema internacional, muitas vezes tem um botãozinho, download CSV. Você, o que é isso, né? Basicamente é uma planilha, né, que você baixa e por baixo dos panos essa planilha é um arquivo TXT com valores separados por vírgula. Então, se eu abrir um CSV aqui, ó, vou pegar um Notepad++ aqui, que é basicamente um Notepad do Windows. Deixa eu só compartilhar essa outra tela aqui. Então, ó, abri um Notepad++ aqui. Se eu abrir um CSV, né, então pegar um arquivo CSV, então, por exemplo, eu tenho esse CSV desformatado aqui, vou arrastar para o Notepad++. Por baixo dos panos, né, é basicamente uma planilha, só que é um texto separado por vírgula. Isso aqui é o que acontece. Quando é um arquivo Excel, ele não é assim que é armazenado. Geralmente ele é em XLSX, que é um monte de tag XML. Ele é um formato diferente a forma que o arquivo é guardado no computador. O CSV é um formato muito simples. Você consegue bater o olho aqui e ler como texto. Só que o que acontece? Os sistemas que cospem esses CSVs, os internacionais, eles usam vírgula ao invés de ponto e vírgula. O nosso Excel brasileiro, ele está esperando ponto e vírgula. Então, o que é um erro muito comum quando a gente está usando o sistema internacional? Entra tudo numa coluna lá no começo. Então, tem um jeito fácil de você resolver esse problema, né? Então, vamos abrir um CSV aqui que vem desformatado, né? Então, ele vem assim. Aí fala, putz, vou ter que separar tudo isso na mão, né? Então, você consegue basicamente rodar um comandinho aqui, que é para você formatar esse CSV. Então, se a gente clicar em dados e depois texto para colunas, então, se a gente seleciona aqui, clique em dados, texto para colunas. Então, a primeira coisa é a gente conseguir tratar o dado. Então, vou clicar aqui, texto para colunas. Opa, sorry.
texto para colunas aqui. E aí a gente vai selecionar algumas opções. Essas opções são quase 99% de chance de você sempre selecionar as mesmas coisas aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui largura, desculpa, vai colocar delimitado, a gente vai ter que selecionar aqui vírgula, 99% das vezes você vai ter que clicar nesse botãozinho vírgula, porque ele não vem selecionado do Excel, aí você vai ver aqui que ele começou o Excel aqui embaixo já começou a entender que ele quer que você separe. Avançado. Eu sempre coloco aqui, eu troco o separador do decimal, tá como ponto e vai ter que virar vírgula. Por quê? Os sistemas internacionais, quando vem o decimal, é sempre ponto ao invés de vírgula. O nosso Excel está esperando vírgula, né? Então, avançado. Isso aqui, 99% de chance de você ter que clicar aqui avançado e trocar, escrever ponto e vírgula aqui embaixo, né? Ponto em cima, vírgula embaixo. Beleza. Separamos os nossos dados, tá? Então, agora a gente começar a conseguir brincar com dados de um sistema que a gente baixou internacional, tá? Então, a gente separou esses dados, agora a gente consegue trabalhar com eles. Então, eu consigo multiplicar isso aqui por 2, por 15, enfim. Eu consigo começar a brincar com os dados, tá? Então, para quem é ligado nas teclas de atalho, Alt D E, tá? Depois a gente vai fazer, a gente fez um outro slide que é o resumão de todas as teclas de atalho mais úteis que tem, tá? Então vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para desfazer. Aqui, ó, desfiz. Então, Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar tudo, Alt D, depois E, ele entra naquela tela, mas mesma coisa, tá? Depois, não precisa memorizar tudo agora, a gente vai mandar um resuminho das teclas de atalho mais importantes, tá? Isso aqui é uma das coisas que, você precisa fazer muito quando você está trabalhando com sistemas internacionais, tá? Então, Alt D, avançar, seleciona aqui a vírgula, avançado, ponto, tab, vírgula, enter, concluiu, tá? Ponto, beleza. Com o tempo vocês vão pegando, não precisa memorizar tudo agora, tá, pessoal? Mas isso é uma coisa muito importante, aprender a tratar o CSV, senão você vai gastar muito tempo quebrando isso aqui em células diferentes, tá? Beleza. Próximo ponto base ali, tá? Para a gente começar a brincar. Tabela dinâmica. A tabela dinâmica é muito importante. Eu sei que é basicão para algumas pessoas, mas ela faz você conseguir fazer análises rápidas com dados brutos. Então, já aconteceu com vocês, você tinha feito um dashboard mó bonitinho ali, e aí o gestor fala, pô, consegue me enviar esses dados em Excel? Aí você fica bravo, você fala, pô, mas está aqui o gráfico, né? Mas é porque, no fim, uma coisa que é muito importante é a gente entender se aqueles dados que estão por trás daquele gráfico, daquela apresentação, são coesos. E a tabela dinâmica facilita muito isso. Vamos aprender na prática. Então, esse é um caso de um dado bruto virando uma tabela dinâmica aqui. Imagina que a gente quer ver quantas vendas cada SDR fez aqui, quantas linhas tem para cada SDR, uma análise rápida, né? Cíntia, como podemos corrigir caracteres no CSV? Pô, ótima pergunta. Cíntia, esses caracteres, quando você fala, é aqueles pontos de interrogação estranho que aparece? Tipo, às vezes você baixa um CSV e vê uns pontos de interrogação. Nossa, essa pergunta é muito boa, muito, muito boa. Legal. Nome incorreto. Legal. Então, muitas vezes quando você baixa, aí é super nerd, tá? Mas é importante. É bom que fica gravado, se vocês esquecerem, depois vocês acessam essa gravação. Quando vocês baixam um arquivo de um sistema internacional, às vezes tem um negócio nos computadores que se chama encoding. Esse encoding é meio que é como se fosse a forma que o arquivo é escrito em disco. E às vezes, não sei se já viu, às vezes vem uns caracteres de interrogação, tipo, ele perde os acentos, né? Então, se tem lá, sei lá, se tem uma coluna que viria escrito assim, sei lá, empréstimo, se viria uma coluna escrito empréstimo, ele acaba entrando assim, ó, sei lá, ponto de interrogação, ou aquele E com circunflexo separado, vem tudo bugado. Acho que todo mundo já passou por esse problema aqui, quando você baixa um CSV. Tem um truque muito importante para você conseguir corrigir isso. Basicamente, você abre esse CSV com o Notepad e você salva ele num encoding, né, diferente. Então, deixa eu mostrar aqui na prática. Então, vou abrir aqui, abrir com Notepad do próprio Windows aqui, bloco de notas, né? Então, vou abrir com o bloco de notas. Aqui, basicamente, você dá um salvar como.
E aí, aqui em codificação, você salva com UTF com bom. Esse, assim, é outra coisa, é regra de dedão, tá? Se você tá baixando CSV, tá vindo com aqueles pontos de interrogação, perdendo acento, abre no Notepad, salva com UTF com bom. Resolve esse problema, tá? Depois testem aí. Putz, isso era um bom exercício para eu ter trazido para vocês, tá? Mas acabei não trazendo. Ótimo ponto. Legal. Muito boa pergunta, Cíntia. Vamos lá. Eu vou aqui, se vocês quiserem praticar, eu vou mandar o link aqui. Tem essa planilhinha aqui, que aí vocês conseguem baixar esse CSV desformatado para vocês praticarem depois. Então, esse é um link de download, deixei prontinho no ambiente de download livre aqui que a gente tem. É basicamente essa planilhinha que eu mostrei para vocês, tá? Para vocês praticarem. Se vocês quiserem aprender na prática, aí eu pelo menos sou a pessoa que tem muita dificuldade de ficar memorizando muita coisa assim, se eu fico só assistindo. Se quiserem, baixem essa planilha. Se esquecer como faz, vocês vão receber o link depois para assistir o vídeo, para você lembrar ali como que formata o CSV. Eu pesquisei no Google também, mas esse é uma das coisas que é legal, memorizar, porque na hora que você precisa, você vai fazer a diferença, tá? Boa, bora lá. Vamos lá, Canva. Boa. Vamos para o próximo conhecimento, então, a tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma forma de você agrupar dado. O resumo disso é que você agrupa dado na tabela dinâmica. Então, imagina que você tem uma base de vendas ali, né? Você quer saber quantas vezes o SDR vendeu e somar essa coluna aqui, valor, mensalidade, você quer somar para saber quantas vezes vendeu. Enfim, você consegue fazer uma tabela dinâmica. Bora pegar essa outra planilha aqui, essa base de exemplo, para a gente fazer essa tabela dinâmica aqui, tá? Então, para fazer a tabela dinâmica, para a gente começar a fazer um estudo e tirar conclusões desse dado. Como a gente faria sem a tabela dinâmica? Ah, vê quanto o SDR Leda vendeu. Aí, ó, vamos filtrar aqui, né? Filtro o SDR Leda. Seleciona aqui até o final. Ah, ela vendeu 27. Ah, quanto de mensalidade ela vendeu? Vem aqui, seleciona até o final. Ah, ela vendeu aqui, ó, 80.700. Demora, né, para tirar a conclusão com isso. Bora fazer um negócio mais automático ali. Então, deixa eu tirar os filtros aqui. Vou selecionar a tabela inteira aqui. A tecla de atalho, né, para selecionar é Ctrl Shift setinha, né? Aí você consegue ir selecionando. E aí, para fazer a tabela dinâmica, a gente vai vir em inserir tabela dinâmica da tabela intervalo e clicar em OK aqui. Essa telinha ela é muito poderosa. Essa tabela dinâmica assim, é uma das funções mais usadas no Excel. É muito importante saber como faz isso. Basicamente, você fala aqui em linhas o que você quer agrupar e aqui em valores você fala o que você quer somar, contar, etc. Então vamos começar somando aqui o valor de mensalidade que cada SDR vendeu, por exemplo. Beleza, ó. Então já temos aqui, ó, por vendedor, por SDR, né? Que a gente basicamente agrupou aqui SDR, somando aqui o valor de mensalidade, ó. Então se a gente filtrar aqui, ó, a Leda e somar a mensalidade dela, tá dando esses 80.700. Então se a gente vier aqui, ó, tá batendo esse número. Então, tabela dinâmica, agrupamos um dado ali. Ah, eu quero contar quantas vendas cada carinha fez ali. Você pode, sei lá, contar a coluna, pode ser qualquer contagem aqui, né? Pode ser aqui, ó, contagem de SDR, sei lá. Então nós temos, aí dá para renomear aqui, ó, vendas por SDR, né? Vendas por SDR, por exemplo. Ó, então a Leda fez 27 vendas com valor de mensalidade de 80 mil. Dá até para a gente tirar um ticket médio aqui, né? Se dividir isso aqui por isso aqui, dá para fazer um ticket médio aqui. Então, ó, ticket médio de cada um. Olha, nesse caso tá com. Ah, peraí. Acho que eu. Isso aqui, né? Eu acho que tabela dinâmica às vezes. Ó, então, isso aqui, tem um jeito de fazer mais fácil, mas. Ó, então nós temos o ticket médio aqui. Então, a gente consegue fazer essas análises super rápido, né? Outra coisa que é legal, você consegue agrupar por mais de uma coisa. Duas funções que são super importantes. Então, imagina que a gente, além de saber qual SDR que vendeu, a gente quer saber agrupado aqui se é uma
qual status aqui, se é ganho em negociação, cancelado, etc. Então a gente consegue colocar aqui o status também nesse agrupamento. Então eu vou colocar aqui, ó, status. Olha que legal, ó, vê se vocês conseguem interpretar aqui, ó. A Leda de cancelado está com 8 vendas e numa mensalidade de 24 mil. A Leda está com venda em negócio 25 mil de mensalidade e 8 vendas. Então, a gente consegue agrupar por mais de uma coisa aqui. Essa tabela dinâmica é muito importante. Então, você conseguir agrupar por mais de uma coisa é um negócio que faz você conseguir tirar conclusão. Você pega um dado bruto ali baixado, você vai fazendo estudos aqui, agrupando, somando. Dá até para fazer filtro aqui na tabela dinâmica. Então, se você adicionar aqui filtro, eu quero só o que for ganho. Por algum motivo, quero fazer alguns estudos do que for ganho. Então, você pode pegar lá o status da venda, arrasta aqui para filtros. Ó, agora eu consigo filtrar, por exemplo, aqui, ó, só o que for ganho. Pum. Beleza, está filtrando. Então, você consegue filtrar, agrupar por mais de um campo. A tabela dinâmica é uma ferramenta sensacional. Quais são essas 11 vendas, né? Pô, que dado que está por trás dessas 11 vendas? Outra coisa importantíssima, que é muito legal na tabela dinâmica. Clicar 2 vezes. Se você clicar aqui 2 vezes, você vai ver todo o dado que está por trás daquilo. Então, ó, vamos ver, da Leda, essas 11 vendas ganhas, o que tem aqui? Vou clicar 2 vezes aqui, ó. Tem aqui, ó, as 11 vendas dela, ó, dá para dar uma olhada linha a linha, assim. Isso é muito importante para você espiar aquele dado que está por trás, para você ir tomando as decisões de dados, tá? Tabela dinâmica é vida, pessoal. Deixa eu ver se faltou alguma coisa legal aqui. Então, é isso da tabela dinâmica. Deixa eu ver se faltou alguma das funções legais aqui da tabela dinâmica. Então, sempre tem que ir deletando, né? Porque ele vai criando um monte de aba, né? Então temos filtros, tem como usar colunas ali também, que é um negócio legal que você consegue usar, mas eu acho que eu vou passar, depois eu eventualmente posso mostrar. É uma coisa um pouco menos usada, mas legal também, você consegue meio que criar colunas na tabela dinâmica. Mas o mais usado de todos são essas funções aqui da tabela dinâmica, você agrupar por X coisa, somando, contando tal coisa, essa outra coisa aqui, tá? Boa. Vamos para o PROC-V. O PROC-V, acho que para quem usa muito já deve ser um negócio básico, mas vai ser legal para mostrar depois como que faz um PROC-V na SplitC. Para que serve um PROC-V? Basicamente para buscar dados em outra aba, né? Então, imagina que a gente tem uma base de vendedores aqui, onde eu tenho o vendedor e o SDR. SDR é um termo de vendas, né, que é a pessoa que prospecta, né? Então, o SDR ou prospecta ou ele recebe ali o lead. Imagina que alguém preencheu um formulário no site, é a primeira pessoa que entra em contato com o cliente, né? Quando o cliente entra em contato, geralmente é o SDR, tá? Então, seja ele indo prospectar, ou seja ele recebendo esse lead ali depois. E aí, imagina ter o vendedor aqui, o SDR, e a gente quer buscar qual é o time desse SDR. Então, tem o time banana, o time azul. Então, ó, a Maria é do time banana, a Leda é do time azul e o Pedro é do time azul. Só que esse dado só está numa outra base. Tem uma base de times, outra base ali das vendas que a gente estava olhando. A gente vai usar a fórmula PROC-V para conseguir juntar esses dados de 2 bases diferentes. E nota, o PROC-V é uma das fórmulas mais importantes para tratamento de dados. Existem algumas que são mais evoluídas hoje em dia. O PROC-X é um pouco mais, assim, você ganha um pouco mais de flexibilidade, né? Mas o PROC-V é uma das fórmulas mais usadas, assim, do mundo, talvez, tá? Tatiana fez uma pergunta. E qual a melhor forma para usar os dados da tabela dinâmica, mais aplicar fórmulas sobre os resultados da tabela? Legal. Isso é um problema. A tabela dinâmica, ela é muito interessante, mas ela tem muitos probleminhas para tratar dados na tabela dinâmica. Então, para fazer processamento de dados depois da tabela dinâmica, ela não é tão boa. Às vezes você vai precisar usar uma combinação de soma C para conseguir, se o objetivo for tratar dados, a tabela dinâmica não é tão boa. Por quê? Às vezes ela fica desatualizada. Você atualiza um negócio aqui, ó, por exemplo, você aumenta essa mensalidade para tanto.
quando a planilha está muito carregada, muitas vezes ela não vai atualizar sozinha. Você precisa vir aqui, clicar com o botão direito e clicar em atualizar. Ó. Tá vendo que agora sim atualizou. Isso é um negócio que engana muito no Excel. Tá? A tabela dinâmica não é tão boa, viu, Tati? Talvez a melhor coisa é, para tratamento, para fazer cálculos ali pesados, você usar outras fórmulas, tá? Do que a tabela dinâmica em si. Porque a tabela dinâmica dá muito erro de cálculo, tá? Se você faz. Assim, ela é muito boa para você fazer análise aqui, porque o dado tá aqui, tá tudo bem. Mas se você precisar fazer cálculos, né, e somando aqui, fazendo, ela pode dar muito problema, tá? É melhor você usar outros mecanismos, tá? Para fazer o cálculo. Ótimo ponto ali. Acho que talvez num aulão 3 de dados dá para a gente mostrar como substituir um tratamento de tabela dinâmica ali para evitar erro de cálculo. Muito bom. Imagina. Legal. Vamos fazer o nosso primeiro PROC-V, tá? Então, PROC-V, basicamente a gente vai ter ali os parâmetros. Que valorzinho ali de que célula que a gente quer procurar. A gente vai selecionar a matriz lá daquela outra base que a gente quer puxar o dado para cá, né? A gente coloca de que coluna que a gente quer trazer o dado. Então, nesse caso, por exemplo, a gente quer trazer o dado da coluna 2. Depois, 90% dos casos, essa busca aproximada a gente vai colocar falso ou zero, tá? Eu não vou entrar no mérito da busca aproximada aqui, porque é bem menos usada, por enquanto vou ensinar o basicão do PROC-V. Então, bora fazer nosso primeiro PROC-V. Vamos tentar trazer de que time pertence cada um desses SDRs aqui, tá? Vamos lá. Então, vou adicionar uma coluna aqui. Vou fazer aqui, ó. Igual PROC-V, para a gente fazer a fórmula. Então, primeira coisa é o valor que vai ser procurado. Então, vou selecionar a célula B2. Ponto e vírgula, né? Estou no Excel brasileiro. Vou clicar aqui na minha aba de times. Vou selecionar a base inteira. O que é importante, um erro muito comum a se fazer PROC-V, quando a galera está fazendo cálculo no Excel, é muito comum. Esquecer de colocar o cifrão aqui. O cifrão é muito importante, porque na hora que eu arrastar essa fórmula para baixo, para ela valer em todas as células, ia dar pau. Se eu não tivesse o cifrão, ela ia começar a arrastar junto aqui. Eu mostro para vocês já já o porquê, tá? Mas 90% das chances de vocês terem que colocar, 99% de chances de vocês terem que colocar esse cifrão aqui. Beleza. Terceiro parâmetro é que coluna que eu quero buscar, a coluna 1 ou a coluna 2? Nesse caso é a coluna 2. E aqui, na maioria das vezes, vamos colocar falso. Vamos lá? Então, ó, a Maria tá falando aqui que a Maria é do time banana, é mesmo? É sim, ó. Então buscou lá automático. Então, se eu vir para cá, se eu arrastar essa fórmula para baixo agora, tá trazendo o time de todo mundo. Então, a coluna PROC-V serve para isso, para buscar dados que estão em outro lugar, tá? Então, ela é uma das formas mais usadas do Excel, tá? De planilhas, dados. Para quem usa banco de dados é o inner join, né? A Shilane perguntou a primeira parte da aula. Acho que tem no nosso YouTube, se procurar no YouTube Split C lá, deve ter, né, Ivo? O primeiro Split Talks. Primeiro Sim, eu vou pegar o link e mando aqui também. Legal, muito bom. Boa. Imagina, ótimo. Então, PROC-V a gente usa para buscar dados de outra aba, tá? Só que tem alguns problemas, né? O PROC-V, se eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu esquecer de colocar os cifrões, tá? Vou zerar isso aqui. Vamos fazer aqui, ó, PROC-V. Vou buscar isso aqui, vou selecionar aqui, tudo bem? Mas, ó, nota que eu não coloquei o cifrão aqui nessa matriz, né? Aí eu vou colocar ali para buscar 2, vou colocar falso aqui, ou 0. Beleza. Então, fiz a formulinha do PROC-V aqui. Vocês vão notar que ele vai funcionar para as primeiras linhas e as linhas de baixo não vão dar certo. Aqui, ó. Não deu certo. Por quê? Quando você arrasta uma fórmula para baixo, o Excel ele tenta arrastar tudo que está na fórmula para baixo também. Então, ó, A1 na linha 2 vai virar A2B5. Ele vai somando ali, né? Então, ele vai indo ali, no fim, ele está buscando um range que nem existe, ó. Se eu selecionar aqui, ó, ele está buscando do A8 até B11. Então, está buscando tipo, do A8 até B11. Ele vai arrastando junto. Então, por isso é importante colocar o cifrão.
Quer colocar o cifrão fácil? F4. Aqui. F4 aqui, F4 aqui. Boa. Entra o cifrão facinho ali. Tá? Ctrl Shift setinha para baixo. Selecionou tudo. Ctrl D. A fórmula vai para tudo. Não precisa memorizar isso, tá, pessoal? No finalzinho a gente tem uma planilha com resumão de todas as teclas de atalho que são essas para vocês ganharem produtividade em análise de dados. Tá. Boa. PROC-V, passamos. Agora eu vou mostrar rapidinho o que é um PROC-V na SplitC e que problemas a SplitC resolveu no tratamento de dados do PROC-V da SplitC. Tá? O primeiro é não ter que memorizar a fórmula. A fórmula é um negócio que às vezes tem gente que usa PROC-V, tem gente que usa PROC-X, tem gente que usa INC-CoRESP, que fica uma fórmula gigante ali. Tem várias formas de você buscar dados que estão em outras abas, né? E a gente tenta simplificar isso, fazer de um jeito e ter o melhor dos mundos no nosso PROC-V. Deixa eu pegar um caso aqui real aqui. Bora lá. Então, vou mostrar um PROC-V até que bem complexo aqui da SplitC. Imagina que eu tenho aqui ó, a base de vendas aqui, eu tenho uma base com várias vendas, e eu preciso buscar de outra aba qual é o percentual de comissão que eu deveria pagar, por exemplo. Sei lá, por algum motivo isso está nessa outra aba aqui de regras aqui. Na SplitC, a gente consegue fazer um PROC-V bem complexo, então eu falo, ó, esse aqui é um PROC-V mais simples, vamos começar pelo mais simples. Eu falo, ó, busca lá na base de times, traz a coluna, a primeira coisa que a gente consegue fazer, buscar mais de uma coluna por vez. Tá, busca tais coluninhas aqui, você consegue buscar mais de uma, você consegue buscar mais de uma, se tal coisa for igual a tal coisa. Outra coisa na SplitC, a gente consegue comparar coisas que não são, a gente consegue fazer maior que, menor que são comparações mais poderosas. O PROC-V do Excel só consegue fazer igual ali, só se aquilo for igual, né? Então, vou mostrar um PROC-V mais, ó, o percentual de comissão, ó, como ele fica mais parrudo aqui, ó. Então, eu estou falando aqui, ó, traz a coluna tal, se essas condições aqui forem verdadeiras. Então, se a categoria for igual à categoria, se o parceiro for igual ao parceiro, se o valor da soma ali for maior que tal coisa, então vocês conseguem fazer muita coisa de uma vez só, tá? E isso acaba fazendo você reduzir muito umas fórmulas que no Excel ficariam gigantes, com interface gráfica ali, você não precisa ficar memorizando um monte de fórmula. Isso é um caso real, tá, pessoal, de um cliente que tinha uma fórmula desse tamanho, que virou uma configuração, às vezes, de 2, 3 linhas na SplitC, tá? Então, outra coisa que dá para fazer na SplitC, por exemplo, não dá para fazer no planilhas, trazer mais de uma coluna por vez. Ordenar. Então, eu quero buscar de baixo para cima. O PROC-V da planilha sempre busca de cima para baixo. O que isso quer dizer? Então, se aqui tivesse um time, por exemplo, e a Maria tiver aqui, ó, por algum motivo a Maria a Maria mudou de time aqui. E aqui imagina que tem uma data. Aqui tá lá, tudo em janeiro. Só que ela mudou de time. No mês 6 de 2025, ela veio para o time azul, ao invés de ficar no time banana. O PROC-V do Excel, ó, manteve ela no time banana aqui. Porque ele não consegue olhar a data enquanto olha. Ele sempre vai buscar de cima para baixo. A primeira Maria que ele encontrar, ele vai trazer. Tá? Deixa eu mandar essa planilha aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um link dela para vocês praticarem. Acho que ela vem mais para frente depois. Vocês praticarem o PROC-V também, tá, pessoal? É sempre saudável, tá? Sabendo fazer. Aqui, pelo menos em fórmulas, é importante. Mas voltando aqui, então a SplitC consegue já ordenar. Então eu falo, beleza, pode buscar o PROC-V, mas ordena, na hora que você estiver buscando, já ordena da data da maior para menor. Então você consegue meio que já buscar a última data de atualização ali, né? Da mudança de time. Isso tudo numa configuraçãozinha aqui, ó. A ordenação aqui, as comparaçõezinhas, tá? A gente consegue reduzir muito a quantidade grande de fórmulas, tá? E ver duas bases ao mesmo tempo. Então, enquanto você está fazendo o PROC-V ali, você já está... Quando você está fazendo o PROC-V, vou pegar aqui o SplitC, ó, você já está vendo as duas bases. Ó, você está vendo a base aqui que você está usando para comparar, você está vendo a base ali que você quer puxar o dado, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo aqui, tá? Sem ter que ficar olhando uma por vez, como no Excel. Estou trazendo esse caso só para mostrar algumas coisas interessantes que a gente faz aqui no SplitC, tá? Vamos para o Soma C.
Legal. Essa é a mais chatinha, que vai mais quebrar, vocês vão mais quebrar a cabeça, mas também é bem importante, tá? O soma C, ele é uma fórmula para somar valores condicionalmente. Ele é igual ao soma, né? Então todo mundo conhece o soma, né? Então se a gente pegar aqui uma planilhinha, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Todo mundo conhece o soma. Se a gente fizer, por exemplo, aqui embaixo, né? Se a gente fizer uma fórmula soma, ó, igual a soma, selecionar aqui tudo, né? 287 mil. Beleza, esse soma é simples. Putz, eu só quero somar condicionalmente. Você consegue fazer aqui nesse soma C, tá? Ele é muito usado. Vamos fazer um exercício aqui que é bem legal, tá? Vamos fazer o seguinte exercício. A gente quer pegar o time de CS aqui e a gente quer pagar 2% da mensalidade se ele vendeu menos que 60 mil. Se ele vendeu mais que 60 mil de mensalidade aqui, a gente quer pagar 3%. Então, se o cara vendeu mais que 60 mil, vamos pagar 3%. Se ele vendeu menos que 60 mil, a gente vai pagar 2% apenas. Vamos fazer esse exercício juntos, tá? A gente vai ter que usar um soma C para repetir aqui uma coluninha do valor total de venda. Então, soma C, vou fazer aqui, ó, valor total de venda. Vou chamar aqui essa coluna. Se vocês não pegarem 100% agora, o importante é vocês entenderem mais ou menos o conceitual do porquê que, para que serve essa fórmula, tá? O soma C, né, nesse aulão de dados aqui, basicamente ele tem a seguinte sintaxe, tá? Primeiro você vai selecionar o intervalo de comparação. Então a gente fala, é o CS aqui. Então vamos selecionar tudo aqui, tá? Então a gente vai selecionar D2 até D100. Vou apertar F4 para travar, né? Ficar com, para ele não arrastar para baixo junto. Ponto e vírgula. Critério. Então a gente quer comparar o CS aqui. Vocês vão entender já já. E intervalo da soma. A gente vai selecionar aqui o valor da mensalidade. E travar também com F4, tá? O que acontece? Vamos ver quanto o Lucas, o CS André vendeu. Se a gente ver aqui, ó, o André vendeu 35 mil. Então, teoricamente, o que a gente quer é que o valor 35 mil esteja repetido aqui nessa linha. Toda vez que André aparecer aqui, a gente quer que esse 35 mil apareça. Então, ó, deixa eu arrastar a fórmula para baixo aqui. Ó, então, a gente tem o valor total da venda agora para cada CS. Ó. Se a gente fizer uma tabela dinâmica e agrupar o valor da venda, provavelmente esse soma C está batendo aqui. Porque eu estou falando, ó, o Lucas vendeu um total de 32 mil. O Paulo vendeu um total de 58 mil. Aí, ó, o Lucas repete aqui, ó, 32 mil. O Paulo, 58. Lucas. Lucas. 32 mil. Paulo, 58 mil. Então ele está repetindo. É como se ele estivesse repetindo para cada linha o total de vendas daquele carinha ali. Então, o André tem 35. O Lucas, se eu filtrar aqui, o Lucas tem 32. Ele está repetindo, tá? Então, o valor dessa soma, eu estou olhando aqui, ó. Desculpa, eu passei meio rápido, mas eu estou olhando aqui, tá? Quando eu seleciono aqui, o Excel já me dá uma soma. Então, eu filtrei Lucas aqui, somei na mão aqui o valor total. Se eu fosse fazer do jeito tradicional, eu ia ter que, né, sair filtrando o Lucas várias vezes e preencher na mão aqui esse 32 mil. Agora, com esse soma C, eu já tenho isso aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo fazer uma fórmula C simples aqui, para ver se ele vendeu mais que 60 mil. Então, se esse valor aqui for maior, acho que C, se não me engano, é uma das fórmulas que a gente ensinou no aulão de dados 1, né? Se isso aqui for maior ou igual do que 60 mil, vou pagar 3%. Se não, vou pagar 2%. Então, a gente tem aqui, ó, percentual. Então, se eu arrastar essa fórmula para baixo aqui, trabalhão que dá no Excel, às vezes, né? Mas, ó, agora tá certo, ó, todo mundo que... Só o Leandro que vendeu mais de 60 mil tá ganhando. O Leandro aqui, ó, o Giovanni, venderam mais que
60 mil, estão ganhando aqui os 3%. E aí multiplico esse percentual pelo valor da mensalidade. A gente acabou de fazer uma regra de metas, né? Então, por exemplo, então nós acabamos de fazer uma regra aqui. Se o cara vendeu mais de 60 mil, ganha 3%, se não, ganha 2%, tá? Vou deixar essa planilha salva também, acho que é legal mandar no e-mail, Ivo, talvez, o anexo dessa planilha, para o pessoal ver as fórmulas e estudarem depois a fórmula de PROC, tanto a fórmula de PROC-V aqui, quanto a fórmula de soma C. Vou disponibilizar essa base que eu fiz as fórmulas para vocês depois estudarem, tá? Legal. Passamos no soma C. Essa é uma das fórmulas muito úteis, mas bem densos também, tá? Ela é complicadinha de usar, mas ela é muito útil, tá? Para somar. Agora vamos voltar para conteúdo um pouco mais fácil. Ufa! Vamos para remover linha duplicada. Imagina que você quer, sei lá, pegar o nome de todos os vendedores. Então, você tem uma base ali que está com um monte de vendedor, você quer só ter uma base simples ali de todos os vendedores, mas de uma forma não duplicada. Então tá lá, Carlos está aparecendo várias vezes, José está aparecendo várias vezes, Amanda está aparecendo várias vezes. Bora desduplicar aqui. Então, vou Ctrl C, vou copiar tudo isso aqui. Vou criar uma abinha nova aqui, ó. Planilha 2, ó. Colei aqui, ó. O Ctrl C, não sei vocês, mas meu Ctrl C do Excel sempre sai. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Só que, putz, eu não quero o José repetindo várias vezes, eu quero uma vez só. Então a gente vai apertar, né? Ctrl Shift. Putz, uma das teclas de atalho mais importantes que tem é Ctrl Shift setinha para baixo, ou setinha, qualquer setinha, para você selecionar tudo, tá? Porque senão a gente ia ter que clicar aqui e vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. É um saco. Então, Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar tudo, tá? Aí a gente, como que tá lá no slide, a gente vai em dados e vamos clicar no íconezinho super escondido. Eu nunca lembro onde fica esse ícone, então eu acabei memorizando a tecla de atalho. Mas ó, tem aqui esse ícone super escondido aqui, ó, remover linhas duplicadas, tá? Então se você clicar em dados, depois nesse íconezinho escondido aqui, você consegue remover as linhas duplicadas. Clicou em OK. Beleza, no fim temos só 3 vendedores, né? Essa base gigantesca aqui só tem 3 vendedores. Ele removeu as linhas duplicadas, tá? Para quem é vidrado em tecla de atalho, Ctrl Shift setinha para baixo, Alt, depois S, depois M. Então, quando você aperta o Alt, né, o Excel ele fala aqui, ó, qual é a tecla de atalho. Então a gente aperta S aqui para vir para dados, depois M para clicar no botãozinho ali. Para quem mexe muito com dados, vai ganhando muito tempo. Alt SM, Enter. Beleza, duplica. Removemos isso. Esse aqui é muito útil também, tá, pessoal? Para vocês desduplicarem uma base ali, é super importante. Esse aqui também, tá? É um conhecimento em dados importante. E, para a gente finalizando o conteúdo aqui, espero que esteja sendo produtivo para vocês. Tem aqueles campeonatos, né, eu nunca cheguei para ver, mas tem uns campeonatos de Excel, eu achei super engraçado, né, o pessoal fazendo um monte de coisa sem colocar a mão no mouse. Mas vamos lá. Quais são as teclas de atalho mais úteis que tem para trabalhar em dados, trabalhar em Excel, tá? Ctrl D, eu diria, eu vou até trocar essa ordem aqui ao vivão mesmo, tá? Acho que a mais útil de todas, Ctrl setinha para baixo, tá? Ctrl e setinhas, na verdade. Ele vai até o final das células preenchidas. Então, o Ctrl, então, se a gente pegar aqui, ó, Ctrl setinha para baixo, ele vai lá para o final. Se você deixar apertado Shift, ele vai deixar selecionado. Ctrl Shift setinha para baixo, ele seleciona tudo. Então, nós temos Ctrl setinhas. E se eu for adicionar mais um aqui ao vivão aqui, Ctrl mais Shift mais setinhas. Ele vai até o final das células com o conteúdo, vai até o final das células selecionando tudo. Tá? Beleza. O Ctrl D replica as fórmulas para baixo. Só que se tiver uma linha vazia, o atalho não funciona, certo? Perfeito. Então, ótima pergunta, né? Então, vamos botar uma linha vazia aqui no 35, né? Por exemplo. Ctrl Shift setinha para baixo.
ele veio até aqui, realmente. Só que aí eu aperto de novo, setinha de novo, dá para ir até o final. Quer selecionar tudo, aí tem outras shifts, Ctrl espaço, ele vai selecionar tudão aqui, sem falta, até o finalzão lá da Excel. Ctrl espaço e Shift espaço servem. Esse aqui é mais avançado, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, essas são muito importantes, tá? Ctrl setinha e Ctrl Shift setinha. Ctrl D. O Ctrl D, ele serve para você replicar a fórmula para baixo. Então, imagina que você fez a fórmula aqui na primeira linha. Você quer replicar ela para baixo, mas você não quer arrastar tudo. Ou, às vezes, tem alguns cenários que clicar 2 vezes aqui não funciona para replicar todas as fórmulas. Então, você pode Ctrl setinha para baixo aqui. Vem para a célula da direita. Ctrl Shift setinha para cima. Aí a gente vai usar o nosso Ctrl D, que replica a fórmula para baixo. Ctrl D. Pum, replicou a fórmula para baixo, tá? É muito útil também. F4, eu falei já, coloca o cifrão nas células, né? Então você quer travar, tipo, para as fórmulas ficarem travadas aqui. Então, você quer multiplicar por um 2% que está aqui no canto, né? Então, vou colocar assim, ó, multiplicar por 100%, por, sei lá, 999%. Você quer multiplicar todos os números por esse 999 que está fixo aqui. Você vai apertar o F4 aqui para travar essas células, senão ele vai tentar arrastar para baixo. Ctrl Shift setinha para baixo. Ctrl D, replicou ali, ó. Tá todo mundo multiplicando pela célula P1 travada ali, ó. Então, o F4 ele basicamente só facilita você a colocar esses cifrões, tá? Boa, vamos correndo aqui, temos mais 9 minutinhos. F2, bem útilzinho aqui para editar a fórmula, né? Se apertar F2 aqui, ó, você entra na edição de fórmula, fácil. F2 e ESC ali, ó, para entrar e sair. Super útil também, vai ajudando no dia a dia. Alt D, depois FF. Puta, essa é sensacional, gente. Para você criar filtro, né? Jeito tradicional de criar filtro. Vem aqui, página inicial, como que é? Eu nem lembro. Aqui, ó, classificar filtro. E aí, você está lá fazendo uma análise, né? Filtrou aqui mensalidade, filtrou o André, está fazendo uma análise. Puta, eu quero tirar todos os filtros. Um jeito fácil é você remover o filtro e fazer de novo. Então, se você fizer Alt D, depois FF, Alt D, né? Alt D, depois aperta o F uma vez, aperta o F outra vez. Pum, ele desfez o filtro. Se eu fizer de novo, Alt D, FF, vai fazer o filtro de novo. Essa é bem útil, tá? Para fazer filtro rápido, cria e descriar filtros. Ajuda muito. Ctrl Page Up, Page Down, muda a aba. Então, quero ver aqui a aba de times. Ctrl Page Down, Ctrl Page Down, Ctrl Page Up, Page Up. Isso aqui ajuda para ir navegando nas abas, para ir dando uma olhada nos dados. Alt D, depois E, transforma o CSV. Esse eu já falei, né? Basicamente é naquela planilha ali de CSV. Você consegue, se você apertar Alt D, depois E, você vai entrar naquela tela lá de texto para colunas ali, direto, tá? Alt, depois S, depois M, remove as linhas duplicadas. Então é o que a gente já aprendeu, né? Então a gente pegou lá a base de vendedores, colou aqui, Alt, depois S, depois M. Aí aperta OK aqui, removeu linhas duplicadas, tá? São as teclas de atalho super úteis, vocês vão ter acesso, tá? É isso aqui também. Então, essa aqui do cifrão é o que coloca aqui esses cifrõezinhos, né? Ajuda bastante. Vamos. E é isso, tá? Deixa eu parar para ler o chat aqui. Conteúdo riquíssimo. Legal, fico feliz, Tatiana, que você tem gostado. A gente curou o conteúdo com carinho, assim. A gente não fez, usou muita PokeAI, porque a gente falou, pô, o que a gente realmente foi muito útil que a gente aprendeu nesses 5 anos trabalhando com muito dado de cliente para fazer análise rápida ali, esse tipo de coisa, né? Gabriel Oliveira, pessoal, ganhava até uma passagem para Las Vegas do campeonato de Excel, que legal. E aí, voltando para a apresentação, para a gente finalizar aqui, ficou gravado sim, Lohane? Para a gente ir finalizando aqui, eu vou mostrar um caso real de uma pessoa que aprofundou a carreira em split sem dados, né? Eu gosto de mostrar esse caso, que é o Vinícius. Basicamente, eu falei assim, ó, Vini, tudo bom? Como estão as coisas por aí? Bem, ele, pô, Gabi, tá tudo bem, graças a Deus, contigo. Eu falei, tudo ótimo. Ô, dúvida rápida, aquela oportunidade que você entrou em tal empresa, conhecer a Split C ajudou? Ele falou, pô, acho que foi o maior diferencial, um diferencial tipo Excel. Olha a importância, né, de você ser bom em dados, né? O dado, ele é bom, assim, na Split C é legal também, né, mas o dado, você sendo bom em dados, e a Split C meio que te ensina a ser bom em dados também, né,
serve para qualquer área. Você precisa fazer uma análise, né? Tinha bastante pessoal de RH e remuneração e RH, né? Você precisa fazer uma análise média de salário de tal área. Ou quer ver todas ao mesmo tempo? Faz uma tabela, baixa a planilha de salário, faz um PROC-V para buscar o time, né? Para preencher a coluna, e aí já faz uma tabela dinâmica para fazendo uma média, né? Isso é um negócio legal. Imagina que você quer fazer uma média de. Vou voltar na tabela dinâmica, olha, eu empolgado, né? Mas vamos fazer uma média para a gente saber. Imagina que isso aqui fosse o salário, né? Salário. Vamos fazer uma média de salário por time aqui, por exemplo, na coluna time aqui, ó. Vou chamar de time aqui. Então a gente vai fazer uma tabelinha dinâmica aqui, né? Então, só para lembrar, tabela dinâmica inserir, tabela dinâmica, criar aqui. Eu pego aqui o time, pego aqui o salário, ó, e ao invés de somar, eu transformo isso aqui numa média, ó. Como que é mesmo? A configuração do campo, eu vou fazer média ao invés de somar. Então, ó, beleza. Ó, para a galera de remuneração, ó, como é fácil de fazer uma análise de salário médio ali por time, né? Então, esse é um caso, tentando trazer casos reais aqui, né? Deixa eu desfazer aqui, porque eu vou mandar para vocês essa planilha depois. Boa. Muito importante ser bom em dados, tá, pessoal, para qualquer área. Com os dados, Daniel fez uma pergunta aqui, com os dados selecionados, também dá para usar Ctrl Shift L para os filtros, né? Nossa, essa eu não conhecia. Ctrl Shift L. L, Alt. Não conheço, para mim não deu certo. Acho que eu tô com um software instalado que ele rouba o Ctrl Shift L aqui. Ele apareceu um negócio aqui, algum software meu não deixou eu apertar Ctrl Shift L. Mas enfim. É o Loom. Talvez é o Loom. Boa. Pessoal, a gente vai liberar aqui no chat. Legal. Fico feliz, o pessoal está elogiando, ficou feliz que vocês gostaram. A gente vai liberar aqui no chat um formulário para, se você quiser fazer um trial da Split C, então testar a Split C de fato, e você vai conseguir também tirar a certificação. Ó, o Ivo mandou no chat esse link. Então, se você preencher seus dados nesse formuláriozinho, tem umas 4 perguntinhas ali, você vai tanto ganhar um acesso da Split C, você vai receber uma mensagem da Split C, e você pode ter uma certificaçãozinha que você vai praticar dentro da Split C, PROC-V. Você pode fazer tanto na Split C quanto em planilha, você vai ver que é muito mais fácil na Split C às vezes. Você vai treinar o PROC-V, o Soma C, tabela dinâmica. Gratuita a certificação sim, tá, Vinícius? Gratuita sim, não tem custo não. Nossa, ótimo ponto, né? Às vezes vem aquela surpresinha, não, super gratuito, tá? Você vai e até conseguir testar Split C ali, se sua empresa tiver dores de cálculos complexos ali que a gente consegue resolver, vai ser um prazer também apresentar para você a plataforma. Se não, a certificação super útil ali para vocês ficarem bons em dados, tá? Para acessar essa certificação, só clicar em documentação na esquerda embaixo, procura lá o botãozinho certificação, tá? Na mensagem que vai no WhatsApp de vocês, então, importante preencher o número correto de telefone desse formulário, vai as instruçõezinhas também, tá? Um ponto importante, amanhã, às 11 horas, a gente vai ter um office hours para tirar dúvidas sobre a Split C. Então, se você queria saber, será que a Split C resolve tal problema? Será que faz sentido aqui na minha empresa? Ou do tipo, ou queria apresentar a Split C para alguém? Amanhã às 11 a gente vai estar ao vivão ali, presente para tirar suas dúvidas, tá? Vai ser um momento aberto para mentoria sobre Split C ou dados no geral. Se você tiver uma dor sobre dados, eu, como sou, né, programador por formação, eu consigo ajudar no que vai ser um prazer ajudar vocês em dados aí, de graça também, não vai. Ou se você quiser conhecer mais sobre Split C e tirando as dúvidas, vai ser um prazer. Vai ser um momento de vocês, assim, que a gente vai estar lá ao vivo para falar de qualquer coisa ali focada em Split C ou dados, tá? E para finalizar, a gente tem uma comunidade no WhatsApp também. Então, se quiser, aponta seu celular aí para o QR Code para você entrar na nossa comunidade. Pode falar sobre dados, pode falar sobre remuneração em si. Então, principalmente remuneração variável, né? Se você, como que vocês estão pagando aí o time de BDRs, né? Pessoal de remuneração aí, vai ser bem bacana, tá? E
Então, mandamos todos os links. Acho que é isso então, pessoal. Acho que no final, se tiverem dúvidas, vai ser um prazer tirar. Foi super legal. Espero que vocês tenham gostado. Felipe levantou. Quem quiser só abrir o microfone, tirar as dúvidas. Felipe não sei, levantou a mão, mas tirou. Vai ser um prazer aí tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Imagina, Felipe. Mas, pessoal, já agradeço pra caramba a presença de todo mundo, tá bom? Essa aula aqui vai no seu e-mail, Lohane. Vai no seu e-mail e fica no nosso YouTube também. Ela perguntou aqui como faço para acessar essa aula aqui de hoje. Vai ficar se você procurar no YouTube Splitzer, vai estar lá. E também, se você se inscrever no linkzinho vai receber por e-mail também. Pô, legal, fico muito feliz. Recebemos 4 elogios aqui, fico feliz, pessoal, que vocês tenham gostado. Foi bem prático, mão na massa, coisa que resolve dor do seu dia a dia, tá? Foi esse o intuito nosso. Boa, muito bom. Pessoal, quem quiser acessar o nosso trial, é só preencher o formulário. Se tiver alguma dúvida, amanhã estaremos aqui de 11 ao meio-dia para tirar dúvida. É um plantão de dúvida mesmo, vai estar eu e o Gabriel, mais um pessoal do time para ajudar vocês a tirar dúvidas, seja da SPC, do trial, seja você cliente, ou alguém que está só testando, beleza? Estaremos aqui, nem que for para entrar 5 minutos, tirar uma dúvida e sair, vocês serão super bem-vindos. E sobre o nosso YouTube, tem um último recadinho, a gente acabou de subir um case super legal, então quem quiser ir lá no nosso YouTube, dar uma conferida no case, vale a pena, com a Axia Agro, ficou bem show o conteúdo. É isso, pessoal, última edição do ano, nos vemos ano que vem, para quem não for amanhã no Office Hour. E é isso aí, ano que vem, 2026, voltamos com tudo, ótimas festas aí para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e ano que vem estamos aí de novo. Com tudo, pessoal, muito bom. Valeu. Tudo de bom para vocês. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vou abrir o microfone, vou ficar mais um minutinho aqui. Valeu.